Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 81. Antes de retornar ao passado, Kim Voldin ingressou na Guilda do Messias no nível 55. Ele começou a ganhar fama através de sucessivas limpezas de masmorras e chamou a atenção da Guilda do Messias durante a caça à raposa com chifres. Quando ele atingiu o nível 55, a Guilda do Messias mais uma vez lhe fez uma oferta. Cão de caça Kim Voldin, precisamos da sua ajuda. Lice Junho, o líder da Guilda do Messias e Salvador do Mundo, fez pessoalmente a oferta a ele e Kim Voldin não tinha motivos para recusar. Depois disso, Kim Voldin tornou-se um cão de caça da Guilda do Messias. Monstros sobre monstros, jogadores sobre jogadores, itens sobre itens. Tudo que a Guilda do Messias pedia, ele caçava. Eventualmente, Kim Voldin se tornou o melhor cão de caça da Guilda do Messias. Claro, o nome Hunting Dog não foi criado para Kim Voldin. Ele não foi o primeiro e não seria o último. Na verdade, havia mais de um jogador com o título de cão de caça em cada guilda. Centenas a milhares de jogadores em todo o mundo eram conhecidos como cães de caça. E havia pessoas que eram chamadas de cães de caça dentro da Guilda do Messias, mesmo antes de Kim Voldin se juntar a ela. Suzuki Eiji. Ele era o melhor cão de caça da Guilda do Messias. Claro, só depois de um tempo essa informação se tornou conhecida. Foi nessa época que ele alcançou o nível 100 e atacou uma masmorra de 4 andares. Simplificando, quando você atingir o nível 100, você poderá deixar de ser um cão de caça e passar a ser um jogador regular na luz. Esse era o jeito dos cães de caça. Se o cão de caça caçasse abertamente, as pessoas simplesmente olhariam para eles e os deixariam fazer isso. Era impossível. Portanto, a maioria dos cães de caça permaneceu não identificada e geralmente se aposentava no momento em que se tornava difícil para eles caçar ou atingiam o nível esperado. Naturalmente, o lugar que deixaram após se aposentarem foi naturalmente ocupado por outros cães de caça ávidos pelo cargo. Olhando para trás, ele me ofereceu uma mão porque precisava de um rebatedor. Kim Voldin se tornou o rebatedor de Suzuki Eiji. Este não foi apenas um palpite vago. Quando Suzuki Eiji estava no nível 80, Kim Voldin estava no nível 55, o nível perfeito para um toque de bastão 2. Do ponto de vista da Guilda do Messias, teria sido difícil encontrar alguém para substituir Suzuki Eiji. Então o Salvador, Lice Junho trouxe pessoalmente um novo cão de caça. É claro que naquela época a Guilda do Messias havia calculado mal. Depois disso eu rapidamente o alcancei. Kim Voldin rapidamente alcançou Suzuki Eiji. Quando Kim Voldin foi recrutado pela primeira vez ao assumir o lugar de Suzuki Eiji e sua equipe, ele ouvia constantemente as histórias lendárias do que Suzuki Eiji havia feito. Então, naturalmente, ele o conhecia bem. Suas habilidades eram tão incríveis. Ah, como ele era ótimo. A equipe dele estava em um nível diferente. Além disso, ele utilizou o trabalho em equipe em vez de simplesmente lutar sozinho. Kim Voldin sabia melhor do que ninguém que os cães de caça eram na verdade muito mais fortes quando lutavam em grupos, e não quando caçavam sozinhos. Se eu deixá-lo crescer mais do que isso, ele se tornaria um monstro. Então, se Kim Voldin o deixasse em paz, ele se tornaria ainda mais monstro do que era agora. Porque na verdade, aos olhos dos outros, ele já era um monstro. Mesmo naquela época, mesmo depois de ser ultrapassado por Kim Voldin, Suzuki Eiji ainda conseguiu torná-lo um jogador-chave dentro da Guilda do Messias. Porque a Guilda do Messias sabe que ele tem o Anel de Lancelot. Isso porque foi na verdade a Guilda do Messias quem lhe deu o Anel de Lancelot em sua posse. Item antigo de Lice Junho. Porque foi Lice Junho quem já foi dono do Anel de Lancelot. Então, não importa como você olhasse, Kim Voldin definitivamente teve que se livrar de Suzuki Eiji antes que ele pudesse enfrentar a Guilda do Messias. No entanto, até poucos dias atrás, Kim Voldin não tinha nenhuma intenção de caçar Suzuki Eiji. Nunca pensei que nos encontraríamos tão cedo. Em vez disso, Kim Voldin estava pensando e preparando maneiras para ele evitar esse monstro quando a Guilda do Messias decidiu fazer Suzuki Eiji caçá-lo. A razão era simples. Achei que seria depois do nível 100. Ele não estava completamente confiante de que poderia vencer. Era impossível para ele lidar com Suzuki Eiji e sua equipe com as habilidades que tinha atualmente à sua disposição. Claro, isso foi há alguns dias. O fato de Kim Voldin estar lá significava que isso não era mais uma impossibilidade. A partir de então, havia apenas uma coisa que Kim Voldin estava considerando. O broto deve ser cortado quando puder ser cortado. E era assim que caçava sua nova presa, em uma estrada que era muito confusa para ser realmente considerada uma estrada. Tol. Um ônibus velho tão desgastado que era realmente surpreendente que ainda pudesse se mover, cambaleava pela estrada enquanto emitia ruídos estranhos. Quase lá. Kim Voldin estava naquele ônibus. Ele tinha cabelos oleosos que combinavam com sua camisa e calça que exalavam um cheiro bastante fedorento. Seus olhos escuros estavam cercados por olheiras e seu rosto estava tão pálido que parecia que ele estava usando talco. Seu corpo emitia uma aura muito desolada enquanto ele se sentava em um canto do ônibus que se movia lentamente. Não foi a aparência de um jogador. Na verdade, Kim Voldin não veio aqui como jogador. Ei você aí. Sim. Esta é a primeira vez que você é um armazém?
Um armazém, esse era o papel de Kim Vol-jin hoje. E era o papel das outras pessoas no ônibus. O papel deles era algo que só podia ser visto em lugares como o Distrito Especial de Kaeson. Em suma, eles estavam lá para fazer um inventário. Devido ao fato de que os jogadores só podiam trazer itens de ir para as masmorras com seus inventários, mais jogadores eram necessários para trazer mais itens. Assim, os jogadores que pretendiam atacar masmorras contratariam outros jogadores e os usariam como armazéns substitutos. Simplificando, ele estava vendendo seu corpo. Ele estava sendo pago para emprestar sua vida. É claro que os jogadores comuns não seriam capazes de entender, porque os jogadores comuns eram aqueles que podiam desfrutar de riqueza e fama e não podiam ser comparados às pessoas normais. Esta é sua primeira vez como armazém? Ah, não é. Oh, é a primeira vez que vejo você. Então o que você fez para vir aqui? Por que você é procurado? Assassinato, estupro, agressão, talvez fraude. Era um papel que só poderia ser encontrado em lugares como o Distrito Especial de Kaeson, onde se reuniam pessoas que não podiam mais viver entre jogadores regulares. Em outras palavras, todos ali eram desse tipo. Acho que você está muito nervoso. Quer que eu te apresente aos outros desgraçados para que você possa relaxar? Ei, viu aquele cara careca? Ele estuprou e matou 5 pessoas. E você vê o porco ao lado dele, certo? Ele fez isso 4 vezes. Aqueles que preferem viver uma vida feia do que pagar pelos seus crimes horríveis. Oh, é 7 vezes se você incluir assassinato. E aquele cara ao lado dele. Quando eu o vi pela primeira vez, ele parecia ter sido drogado e estuprado. Mas isso é apenas meu palpite. Se fosse o Kim Vol-jin do passado, ele teria matado todos eles imediatamente, sem pensar 2 vezes ou se importar. Porém, na frente deles agora, Kim Vol-jin não revelou suas intenções. A primeira razão foi que eles não eram suas presas. Este é o ator que Suzuki Eiji escondeu aqui. A segunda foi que esse homem parecido com uma cobra era na verdade um ator plantado por Suzuki Eiji para monitorar os armazéns caso houvesse algum problema. Não foi nada estranho. A menos que Suzuki Eiji fosse um tolo. É claro que ele verificaria se havia alguma armadilha ou problema em algum dos armazéns que usava. Além disso, se era a primeira vez que o jogador trabalhava como armazém, então havia mais motivos para ser cauteloso contra eles. Então o que aconteceu com você? Portanto, Kim Vol-jin atuou na frente do ator. Fui traído por alguém em quem acreditei. No momento em que viu a expressão de Kim Vol-jin, Joan-ho, que estava falando com ele, assentiu. Então é uma história de fugitivo. Foi graças à sua expressão genuína que nenhuma explicação adicional foi necessária. Só assim, Joan-ho acenou com a cabeça para Kim Vol-jin, acreditando plenamente nele. Faça seu amigo pagar o preço por traí-lo e force-o a viver uma vida difícil no futuro. Diga-me se precisar de ajuda. Ele ergueu o polegar na frente de Kim Vol-jin, que não respondeu. Sim, ele tem que pagar por trair o mundo. A razão pela qual Kim Vol-jin estava lá foi porque sua resposta foi mais adequada do que a maioria poderia acreditar. Ranger, eles chegaram ao seu destino. Sair. Capítulo 82. No sopé da montanha Mindonga, onde não havia árvores, havia um portão de masmorra, parecendo que monstros iriam sair dele a qualquer momento. Lentamente, um ônibus em ruínas dirigiu até o portão da masmorra. Sair. À medida que a voz soava, as pessoas no ônibus começaram a sair uma por uma, bastante semelhante à aparência de prisioneiros saindo de um comboio que chegava a uma prisão. Líder de equipe, os armazéns estão aqui. Um subordinado de Suzuki Eiji, que observava a cena à distância, relatou a situação. Mas em vez de responder, Suzuki Eiji apontou para o telefone via satélite que segurava junto ao rosto com a mão direita e depois colocou o dedo indicador esquerdo nos lábios. O subordinado fechou a boca. Sim, eu entendo. Vou me preparar. Logo depois, o subordinado fez uma pergunta cuidadosa e hesitante a Suzuki Eiji. Quem foi? A rainha quer que ajustemos nosso ritmo de nivelamento. Ao ouvir isso, a expressão do subordinado tornou-se ligeiramente feroz. Era a expressão de um cão de caça que não conseguiu encher o estômago com a comida que lhe foi dada até agora. Recebeu uma nova presa. Quem é o próximo alvo? Kim Vol-jin. No entanto, quando o nome Kim Vol-jin foi divulgado, a expressão feroz do homem tornou-se um pouco monótona. Parecia que ele nunca tinha ouvido esse nome antes. Foi compreensível. Suzuki Eiji e sua equipe eram os cães de caça que a Guilda do Messias enviava para caçar tigres ferozes, muitos dos quais eram bastante famosos, embora não fosse raro que eles não conhecessem a pessoa. Bem, saberemos quando vermos, ele não parece ser um cara simples. Na verdade, o fato de terem recebido ordens de esperar e caçar essa pessoa era uma prova de que Kim Vol-jin não era uma pessoa comum. Está bem assim. Claro, isso não significava que eles iriam refletir sobre isso por muito tempo. Se a ordem chegar, só teremos que caçar. Não importa quem fosse a presa, ninguém duvidaria da capacidade de Suzuki Eiji e sua equipe de caçar aquela pessoa. Este sempre foi o caso. Consequentemente, Suzuki Eiji nem se preocupou em discutir mais sobre Kim Vol-jin. Como estão os armazéns? Não houve nenhum sinal especial do nosso ator para que possamos prosseguir com o ataque à masmorra. Ao ouvir as palavras de seu subordinado, Suzuki Eiji assentiu. Então diga a todos para se prepararem para a masmorra. Sim, eu matarei qualquer um que gritar na dungeon de classificação C+. Kuak. Quando Suzuki Eiji entrou na masmorra, a primeira coisa que o saudou foram os gritos de alguém se afastando gradualmente. Derrote todos os orcs vermelhos para avançar para o próximo andar. Posteriormente, a notificação das condições para liberar o primeiro andar soou em seu ouvido. Foi também um lembrete de que nenhum outro jogador poderia entrar na masmorra. Claro, Suzuki Eiji não prestou muita atenção à notificação. Em vez disso, agarrou um dos homens perto dele e fechou-os. O que está acontecendo? Assim que um dos armazéns entrou, ele matou um dos nossos companheiros de equipe e fugiu com outros 2. Foi então que ele percebeu que os gritos que ouviu eram na verdade os gritos de seus subordinados.
Vamos perseguir? Suzuki Eiji não respondeu à pergunta de seu subordinado. Em vez disso, caminhou até o cadáver no chão. Não foi difícil descobrir a causa da morte. Seria estranho perguntar como ele morreu depois de ver sua cabeça separada do corpo. Mesmo assim, Suzuki Eiji examinou cuidadosamente o cadáver para identificar corretamente como ele morreu. Ele cortou a pele colocando a faca na abertura antes de quebrar o pescoço e cortá-lo. As informações que obteve de suas observações deixaram Suzuki Eiji convencido. Este é alguém que sabe como matar um jogador adequadamente. A pessoa que veio com eles estava claramente mirando em si mesmo e em seus subordinados. Este não era apenas um maldito assassino, mas sim uma pessoa suficientemente competente e bem treinada. Como ele tinha tais pensamentos, Suzuki Eiji rapidamente deu uma ordem aos seus homens. Limpe isso. Seus subordinados agiram rapidamente. Shulon, merda. Todos sacaram suas armas e apontaram para os armazéns que haviam contratado. Que diabos? E espere. Kuak. Enquanto os jogadores do armazém, que ficaram atordoados com a mudança repentina de situação, ficaram congelados. 2 pessoas foram esfaqueadas e caíram no chão com gritos sangrentos. Ei, vá, espere. Eu tenho um contrato diferente. Joan Ho, que havia sido contratado separadamente, também não pôde evitar ser demitido. Porra! É claro que os jogadores ameaçados também tentaram contra-atacar, afinal ainda eram jogadores cujas habilidades estavam fora do alcance das pessoas comuns. Seria estranho para aqueles que cometeram crimes horríveis e conseguiram escapar das mãos do governo e viver como demônios inferiores no Distrito Especial simplesmente rolarem e morrerem. Ei, seus bastardos! Ataque! Eles imediatamente contra-atacaram e a clareira logo se tornou um campo de batalha infernal, mas Suzuki Eiji não prestou atenção a isso. Aos seus olhos, o rato poderia atacar e morder livremente o leão, mas nunca poderia matar um leão. Com base nas observações de Suzuki Eiji, a diferença entre seus subordinados e os armazéns era ainda maior do que isso. Prova de que os armazéns se tratavam como ratos em primeiro lugar. O que encheu a mente de Suzuki Eiji foi a batalha que tinha pela frente. Você matou uma pessoa e capturou 2. Assim que o atacante entrou na masmorra, eles lidaram com 3 e depois fugiram sem se envolverem mais. O que significa que eles pretendem que esta seja uma batalha prolongada. Estava abrindo caminho com uma batalha de longo prazo em mente. E esse era o procedimento padrão. Para que os mais fracos comecem os mais fortes, eles tiveram que cavar uma armadilha e mordiscar lentamente a força dos mais fortes. Não há razão para aceitarmos a briga de cães deles. Por outro lado, do ponto de vista dos fortes, eles simplesmente precisavam evitá-lo. A limpeza dos armazéns agora também fazia parte dessa prevenção, pois eliminava quaisquer outras variáveis desconhecidas. A primeira coisa a fazer é descobrir quem é. Enquanto Suzuki Eiji planejava lidar com esse novo oponente e seus homens estavam ocupados lutando contra os armazéns, ocorreu uma mudança. Líder da equipe. O que está acontecendo? Ah lá, vá, um golem está vindo. O que? O segundo ataque de Kim Voljin começou. Qual é o melhor momento para caçar outros jogadores? Kim Voljin poderia responder a esta pergunta sem a menor hesitação. Imediatamente após entrar em uma masmorra era o melhor momento para atacar um jogador. Sem dúvida. Assim que entravam em uma masmorra, os jogadores imediatamente se concentravam nos arredores. Isso significava que naquele momento, eles não prestavam atenção ao que as pessoas ao seu redor estavam fazendo. Além disso, os jogadores que acabaram de entrar na masmorra não teriam nenhuma formação nem construiriam nenhuma posição. O mais importante, porém, foi o fato de que a maioria dos jogadores nunca foram atacados no momento em que entraram em uma masmorra. Como sempre, você não consegue lidar adequadamente sem experiência. Um ataque preventivo é sempre válido. Visar essa lacuna era uma das especialidades de Kim Voljin. Na verdade, antes de retornar ao passado, quando Kim Voljin escondeu seu nome e afiliação e jogou como cão de caça, quase metade dos jogadores que ele caçava foram mortos 1 hora depois de entrar no portão da masmorra. Para Kim Voljin, o cão de caça, 1 hora após entrar na masmorra era um momento de ouro para ele caçar qualquer coisa. O problema é que depois de voltar ao passado, a força que ele tinha era incomparável com a força que tinha antes. Ao mesmo tempo, ele tinha muitas condições para suas habilidades. Sem nenhum sacrifício, ele não tinha esqueletos, nem armas de sangue ou explosões de cadáveres, então foi forçado a usar o tempo de ouro para fazer preparativos e acumular poder para seu primeiro ataque. O livro dos mortos foi aberto. 10 páginas estão preenchidas no momento. No entanto, o livro dos mortos fez de tudo isso uma história do passado. A página 1 foi destruída. Um soldado esqueleto que havia sido selado foi libertado. A página 2 foi destruída. Um soldado esqueleto que foi selado dentro dele. Com o livro dos mortos, ele conseguiu invocar 10 esqueletos em 1 minuto. O efeito do governante do campo de batalha foi sobreposto ao máximo. O efeito osso negro foi aplicado. Estes eram os soldados esqueletos mais fortes que ele tinha à sua disposição. E ainda havia uma carta que ele tinha que poderia ser usada sem necessidade de sacrifício. Convocar Golem. Um Golem foi convocado. Um subordinado muito poderoso da guilda do Messias seria um presente para ele. Kim Voljin mediu o tempo desde que entrou na masmorra e logo descobriu que já se passaram 3 minutos desde que ele entrou na masmorra. No entanto, o número que ficou em sua mente não foi 3. 57 minutos restantes. Kim Voljin estava planejando terminar sua caçada dentro do tempo de ouro, assim como fez no passado. Capítulo 83. Um cão de caça bem treinado concentra todos os seus sentidos em cumprir uma ordem assim que ela é recebida. O mesmo aconteceu com os homens de Suzuki Eiji. Eles foram bem treinados na medida em que se concentraram em cumprir suas ordens no momento em que foram instruídos a limpar. Kung. O que? Então não foi porque eles eram incompetentes que só notaram o golem quando ele já estava perto deles. Pelo contrário, era prova de que eles eram um grupo competente.
Um golem? É um golem. No entanto, a sua resposta à nova situação também demonstrou a sua competência. Use suas armas pesadas para causar dano. Destrua as pernas primeiro. Aos seus olhos, a fraqueza do golem seriam as suas pernas, que tinham que suportar o peso do seu enorme corpo. Além disso, a defesa de suas pernas seria muito mais fraca em comparação com sua enorme estrutura de 4 metros. Não havia necessidade de discutir. Eles nem precisaram discutir quem atacaria ou não. Vou. Eu também. Imediatamente, tanques vestindo armaduras pesadas correram em direção ao golem, 2 deles com a auréola do lutador imortal. Inventário. Inventário. Um dos jogadores jogou fora a grande espada em sua mão e enfiou a mão em seu inventário para recuperar um grande martelo. Acabou. Todos que viram isso e não tiveram dúvidas de que o golem viraria um monte de poeira em 30 segundos ou menos. Em outras palavras, a atenção de todos estava voltada para o golem. Estrondo. Foi nesse momento que os esqueletos começaram o ataque. Os homens de Suzuki Eiji, assim como aqueles que eles estavam atacando, ficaram surpresos com o súbito aparecimento dos soldados esqueletos. Além disso, esses esqueletos eram muito diferentes do golem. Eles são jogadores? Os soldados esqueletos estavam completamente blindados e à primeira vista era fácil confundi-los com jogadores reais. De onde vieram 11 pessoas? Do ponto de vista deles, foi estranho que 11 pessoas surgissem de repente e foi isso que os deixou atordoados. O que é isso? Mesmo Suzuki Eiji não pôde evitar a expressão de choque que apareceu em seu rosto por um momento. A surpresa deles fez com que suas reações diminuíssem momentaneamente. Suzuki Eiji não conseguiu dar ordens aos seus homens, e seus subordinados, sem ordem, esperaram a chegada dos esqueletos. Caramba, eu tenho que parar com isso. Além disso, os 2 homens que normalmente teriam desempenhado o papel de tanques para deter os esqueletos trocaram de armas e agora lutavam contra o golem. Os soldados esqueletos, que eram muito mais rápidos que o golem e também muito mais inteligentes que o golem, conseguiram diminuir a distância. Estrondo. Os esqueletos imediatamente estreitaram a distância até seus alvos em um instante, suas armas encontrando as lacunas em suas armaduras com facilidade. Pul. Imediatamente após os ataques surpresa do esqueleto, sangue jorrou após um som penetrante. Os homens de Suzuki Eiji ficaram ensanguentados em um instante. Acordar. Claro, não houve mortes. Mesmo para os poderosos soldados esqueletos, era impossível para eles matar jogadores de nível 50 totalmente blindados com apenas alguns cortes e facadas. No entanto, os esqueletos não precisavam causar ferimentos fatais. Seu sangue virou névoa e começou a se espalhar rapidamente. A névoa sangrenta que começou a sair do corpo de Kim Voljin, que estava escondido atrás dos esqueletos, foi suficiente para machucá-los. Você foi afetado pelo veneno de sangue. Em um curto período de tempo, os arredores de Kim Voljin ficaram cheios de uma névoa sangrenta. O poder de Apophis está em movimento. O veneno da serpente agulha acumulado em seu corpo tornou o veneno de sangue mais forte. A presença da venenosa névoa de sangue que foi formada a partir do potente veneno de sangue de nível S misturado com o veneno da serpente agulha era tão poderosa que o efeito era inevitável. Tem veneno também. Saia do nevoeiro. No momento em que as feridas abertas foram expostas à névoa venenosa, os jogadores que já haviam gasto muita energia lutando ficaram atordoados com a toxicidade feroz. Além disso, a névoa de sangue não distinguia quem atacar. Abrangeu tanto os jogadores de Suzuki Eiji quanto os jogadores do armazém contra os quais eles estavam lutando. Kim Voljin também não pensou muito nisso. Todas as pessoas aqui devem ser mortas. Nenhum deles poderia escapar para contar ao mundo o que aconteceu. Mesmo que prometessem não fazê-lo, Kim Voljin estava determinado a não haver outro sobrevivente além dele. Aquele homem. Aquele que está fazendo a maldita névoa. Ele não é um esqueleto. É uma máscara. Ele está usando uma máscara de esqueleto. Se um sobrevivente escapasse, ele seria exposto imediatamente. Isaac? Oh meu Deus! É Isaac Ivanov, então caçador de cobra-agulha. Isaac Ivanov, o herói que uma vez salvou os membros da Guilda do Messias, agora estava olhando para eles. É Isaac Ivanov? A expressão de Suzuki Eiji ficou séria ao ver isso. Seria estranho se o cão de caça da Guilda do Messias não conhecesse o homem que veio resgatar a Guilda do Messias. Mas por quê? É claro que ele não tinha motivo para estar aqui, mas o motivo não era importante. O importante era que o poder de Isaac Ivanov foi reconhecido pela Guilda do Messias, e apenas Suzuki Eiji e sua equipe poderiam detê-lo. Eu tenho que lidar com isso. Suzuki Eiji fez seu movimento quase reflexivamente. Suzuzu. Ele rapidamente diminuiu a distância entre ele e Kim Voljin. Uau! À medida que a distância diminuía, uma katana que apareceu em suas mãos começou a emitir um barulho alto enquanto emitia uma aura branca brilhante. A habilidade de corte. Esta luz significava o uso de uma habilidade única que aumentava muito o poder de corte da arma em que era usada. O ataque que se seguiu foi aquele que poucos ousariam tentar impedir. Mas Suzuki Eiji teve uma ideia diferente. Ele vai me impedir. Que Kim Voljin seria capaz de detê-lo. Para que ele parasse a batalha, ele teria que enfrentá-lo diretamente. Ele ficou mais convencido em seus pensamentos quando seus olhos encontraram os de Kim Voljin, que se virou para encará-lo conforme ele se aproximava. Mas, ao contrário de suas expectativas, Kim Voljin desviou o olhar novamente depois de olhá-lo. Ignorado? Kim Voljin ignorou o avanço de Suzuki Eiji. Estrondo.
Em vez disso, foi um soldado esqueleto que apareceu e o bloqueou com a lâmina na mão. Clang! A espada empunhada pelo esqueleto bateu na armadura de Suzuki Eiji. Chique! Ao mesmo tempo, a espada empunhada por Suzuki Eiji cortou cuidadosamente o ombro do soldado esqueleto através da armadura de pele de cobra agulha. Se fosse um jogador regular, teria sido uma lesão fatal, mesmo que não tivesse morrido imediatamente. Estrondo. No entanto, o soldado esqueleto simplesmente se estabilizou rapidamente e enviou outro ataque contra Suzuki Eiji, que retribuiu com um ataque próprio. Clang! As duas lâminas se chocaram ruidosamente e ao mesmo tempo o soldado esqueleto vacilou. Isso ocorreu porque a diferença entre os dois era grande demais para ser explicada de forma simples. É claro que o confronto subsequente não poderia mais ser chamado de luta. Puck! Suzuki Eiji chutou o esqueleto vacilante e cortou-o enquanto ele ficava ainda mais desequilibrado. Chique! Não demorou mais de 10 segundos para que seu braço direito, perna direita e pescoço fossem decepados. Cook! Além disso, foi o mesmo tempo para a longa espada empunhada por Kim Voljin cortar um dos subordinados de Suzuki Eiji ao meio. Foi o momento em que Kim Voljin e Suzuki Eiji trocaram os homens um para um. Naquele momento, seus olhos se encontraram novamente e mais uma vez, Kim Voljin ignorou Suzuki Eiji. Estrondo. Em vez disso, um novo esqueleto apareceu diante dele para interromper seu avanço. É isso? Isso não deixou Suzuki Eiji com raiva. Em vez disso, sua expressão ficou mais séria. Não é uma batalha de longo prazo, mas exaustão? Foi nesse momento que ele compreendeu o plano de Kim Voljin. Capítulo 84. Ele percebeu. No momento em que Suzuki Eiji fez uma expressão fria em vez de raiva dele, disse a Kim Voljin que seu plano havia sido notado. Como esperado por Suzuki Eiji, Kim Voljin não planejou lutar com ele aqui hoje. A razão foi bastante simples. É melhor não travar uma batalha perdida. E isso porque Suzuki Eiji era atualmente muito mais forte que Kim Voljin. A situação era muito diferente daquela com Yang Jiou. A diferença de níveis entre eles era bastante alta. Atualmente, Suzuki Eiji estava no nível 55, mais de 10 níveis acima de Kim Voljin. Havia também a diferença de habilidade e experiência. Ficou evidente pela forma como a guilda do Messias tratou os dois. Se Yang Jiou tivesse mais experiência e melhores habilidades do que Suzuki Eiji, então ele teria sido o cão de caça deles. No final, Suzuki Eiji foi o escolhido. Veneno de sangue não funciona contra o Anel de Lancelot. Nenhum efeito negativo funcionou contra o item lendário, também chamado de Anel do Lago. O Rei do Veneno sabia disso. Foi a maior razão pela qual o Rei do Veneno atacou os Cavaleiros da Távola Redonda no passado. O Anel de Lancelot foi o calcanhar de Aquiles do Rei do Veneno. Claro, isso foi feito intencionalmente pela Guilda do Messias. Eles tinham um antídoto na forma do Anel de Lancelot, então não tinham medo de usar a arma conhecida como Rei do Veneno. E Kim Voljin nunca esqueceria esse fato. Suzuki Eiji não só era mais forte que ele, mas também não podia usar Blunt Poison, que era um de seus trunfos. Se você já percebeu, então não faz sentido ficar por aqui. Então Kim Voljin não hesitou. Retiro. Quando Kim Voljin gritou seu comando, ele imediatamente se virou e fugiu para a floresta junto com seus soldados esqueletos. 12 pessoas. Este foi o número de membros da equipe que Suzuki Eiji preparou para atacar a masmorra. O número não tinha nenhum significado especial. Eram simplesmente os cães de caça que tinham o nível de experiência e alerta exigidos para a masmorra. A composição da equipe também não foi nada especial. Em vez disso, com o nível médio de 53, seu poder combinado era mais que suficiente para lidar com esta masmorra de classificação C+. No entanto, 3 dos 12 foram mortos imediatamente após entrarem. Pouco depois, mais 6 foram mortos nas batalhas que se seguiram. 9 pessoas morreram em um instante e agora restavam apenas 3 delas. Com esta situação, concluiu Suzuki Eiji. Ele é um necromante. Se lhe dermos tempo, seremos os que estarão em desvantagem. Eram eles que estariam em desvantagem no longo prazo. Temos que persegui-lo. E então Suzuki Eiji e seus homens começaram a rastrear Kim Voljin. Foi um exemplo de julgamento sábio por parte de Suzuki Eiji. A resposta correta que poucos conseguiram alcançar. Se ele estivesse na mesma situação em que Suzuki Eiji estava agora, o próprio Kim Voljin teria tomado a mesma atitude. Houve apenas um problema. Você se conectou a um esqueleto. Kim Voljin poderia usar a máscara do Green Reaper para manipular seus rastros. Além disso, Kim Voljin era o cão de caça com mais experiência em rastreamento do que qualquer outro. Um cão de caça inteligente que sabia rastrear alvos também sabia o que fazer para interferir no rastreamento. Caramba! Diante do trabalho árduo de Kim Voljin, Suzuki Eiji foi forçado a perder tempo continuamente. E ele teve que pagar por esse tempo perdido como se fosse ouro. Kim Voljin mais uma vez se revelou. Desta vez, seguido por 25 soldados esqueletos. Já se passaram 3 dias desde que eles entraram na masmorra. Ei! A aparência de Suzuki Eiji foi muito mais calma do que se esperaria dadas as circunstâncias. No entanto, o ambiente ao seu redor estava tudo menos calmo. Estrondo. A tranquilidade não pôde ser encontrada, pois 23 soldados esqueletos praticamente queimavam com espírito de luta. Ei! Mesmo assim, Suzuki Eiji não parecia estar ainda mais calmo enquanto respirava fundo uma após a outra. E não foi um blefe. A morte é a única coisa da qual ninguém pode escapar. Neste momento, ele pretendia travar esta batalha como a última, preparado para morrer. Foi uma decisão gelada. Não há razão para eu perder contra esse grupo de esqueletos. Ao perder todos os seus 12 homens, Suzuki Eiji percebeu que os soldados esqueletos não representavam nenhuma ameaça para ele. Provavelmente é porque ele não está confiante de que pode me derrotar. Ao mesmo tempo, ele percebeu que a decisão de remover todos os seus subordinados dessa forma também foi uma escolha feita no final, apenas porque ele não poderia derrotá-lo sozinho. Ele provavelmente está pensando a mesma coisa.
Finalmente, Suzuki Eiji sabia que os pensamentos de Kim Woo-jin seriam exatamente iguais aos dele. Sair. É por isso que Suzuki Eiji chamou Kim Woo-jin, e no final, ele apareceu. Suzuki Eiji ficou olhando por um longo tempo para a máscara de caveira. Isaac Ivanov, não, isso deveria ser um pseudônimo. É Kim Woo-jin? Kim Woo-jin não respondeu à sua pergunta, porque ele sabia. O que Suzuki Eiji estava fazendo agora não era descobrir quem ele era, mas entrar em sua cabeça. Um monstro tão insano. Suzuki Eiji cerrou os dentes para Kim Woo-jin, que não caiu no truque. Ele admitiu que não havia nada que pudesse ganhar conversando. Naturalmente o silêncio caiu sobre os dois lados e no silêncio, Suzuki Eiji começou a simular a próxima batalha. Se eu atacá-lo, os soldados esqueletos me bloquearão. Então poderei me livrar desses esqueletos. Desta vez, ele pretendia usar a técnica que Kim Woo-jin havia usado antes. Seu veneno não funciona em mim de qualquer maneira, então posso ir diretamente até ele depois de destruir seus esqueletos. Ele decidiu limpar a área antes de mirar na cabeça. Foi por isso que ele se deixou cercar propositalmente. Ele se usou como isca para colocar todos os esqueletos em um só lugar. Os soldados esqueletos não são uma ameaça para mim. Esta foi uma decisão depois de ele ter testado cuidadosamente a força dos soldados esqueletos, não foi algo que ele decidiu levianamente. Kim Woo-jin olhou para Suzuki Eiji, que estava cheio de confiança, e disse: "A proteção do sol." A proteção do sol foi ativada. Junto com essas palavras, a cor dourada da luz solar começou a exalar de um colar no pescoço de Kim Woo-jin. Campo de aura. E com o próximo feitiço, a luz dourada se espalhou por seu corpo. Vendo isso, Suzuki Eiji não pôde deixar de gritar. Colar de Gavain. Estrondo. A batalha começou com aquele grito. Ei! Kim Woo-jin, que exalou por um longo tempo, puxou uma espada de estilo japonês da coxa esquerda. Pul! Depois que a faca foi retirada, seu sangue fluiu como uma fonte. A visão disso faria qualquer espectador estremecer de dor. Inventário. No entanto, Kim Woo-jin simplesmente pegou uma poção de seu inventário com uma mão, enquanto aplicava pressão no ferimento com a outra, sua expressão inalterada. Gotejamento. A poção removida foi então derramada diretamente sobre a ferida. Porém, o sangramento não foi estancado tão facilmente, na verdade, se fosse outra pessoa, o ferimento teria sido fatal. Depois de consumir e usar mais algumas poções, Kim Woo-jin conseguiu diminuir significativamente o sangramento, porém a ferida ainda estava aberta. Mas Kim Woo-jin ficou satisfeito com essa quantia. Se não fosse pelas minhas habilidades de sangue, eu poderia ter morrido aqui. Ele poderia curar a ferida usando algumas de suas habilidades. Claro, Kim Woo-jin não conseguia mover seu corpo no momento, então ele precisava de algo para ajudá-lo. Chocalho. Então apareceu um esqueleto, e ao redor desse esqueleto havia uma montanha de ossos. Ele foi incrível. Suzuki Eiji era realmente forte. Se não fosse pelo livro dos mortos e se não fosse pelo colar de Gavain, Kim Woo-jin teria sido quem estaria morto neste momento. Ele franziu a testa ligeiramente com esse pensamento. Eu subestimei. Para Kim Woo-jin, mesmo que fosse desprezível, ele preferia uma vitória sem ferimentos do que esta sangrenta. No entanto, ele venceu e não foi apenas uma vitória. Pelo contrário, esta foi a vitória mais valiosa que ele teve até agora. Você se conectou a um esqueleto. Usando um soldado esqueleto, ele recuperou o item mais valioso de sua vitória. Um anel que foi retirado do corpo de Suzuki Eiji que tinha a aparência de um ouriço com flechas e espadas cravadas por todo o corpo. Anel de Lancelot? Classificação: lendário. Disponível para nível 1 e superior. Descrição: o Anel de Lancelot é um presente da Rainha do Lago. Tem o poder de proteger seu dono de todas as coisas impuras, mas sem de poder mágico quando equipado. Concede alta resistência a todos os efeitos negativos de status. O calcanhar de Aquiles do Rei Veneno está agora em minhas mãos. Este item foi a prova mais valiosa de sua vitória. Mas isso não foi tudo que ele ganhou com essa vitória. A única coisa que restou foi oferecer Suzuki Eiji como sacrifício a Oshi-chan, dando a identidade de Suzuki Eiji para Oshi-chan. Claro, Kim Woo-jin não esqueceu. Olho de Anubis foi ativado. Que sua caçada ainda não havia começado de verdade. Capítulo 85. Quando Kim Woo-jin saiu do portão da masmorra, não foi outro senão o exército norte-coreano que o encontrou. Armados com rifles de assalto Type 88 e vestidos com uniformes militares, qualquer pessoa que não estivesse usando o uniforme definitivamente se destacaria. Naturalmente eles reagiram assim que viram Kim Woo-jin, reagiram imediatamente. Mas não houve nenhuma hostilidade. Pelo contrário, no momento em que Kim Woo-jin apareceu, um soldado de aparência feroz segurando uma arma aproximou-se educadamente de Kim Woo-jin e entregou-lhe um rádio. Ele entendeu a situação imediatamente quando viu aquele rádio. Eles vão continuar reciclando até eu morrer. O rádio que o coreano entregou a Kim Woo-jin era tão familiar para ele quanto um de seus soldados esqueletos. Ele ligou o rádio vagarosamente. Assim que o rádio foi ligado, a voz de Oshi-chan pôde ser ouvida imediatamente. Por que você tocou nele? No entanto, a emoção na voz de Oshi-chan não era aquela que Kim Woo-jin estava acostumado a ouvir dele. Oshi-chan teve a menor emoção que ele já ouviu. Foi dito que as vozes dos robôs estavam se tornando cada vez mais humanas, mas quando ele ouviu a voz de Oshi-chan, parecia que vinha de uma máquina. Espero que você não diga besteiras como, eu não sabia quem era Suzuki Eiji. Mesmo quando ele disse mais palavras, ele não acrescentou nenhuma emoção à sua voz. No entanto, suas intenções eram claras. A conversa que eles deveriam ter não era algo que pudesse ser tratado como uma piada ou brincadeira, por isso era importante que sentimentos pessoais não fossem acrescentados a ela. Ele era o cão de caça da guilda do Messias. Portanto, Kim Woo-jin também não brincou nem deu desculpas esfarrapadas. Então eu o matei. Depois de ouvir isso, Oshi-chan ficou quieto por um longo tempo, porém Kim Woo-jin não desligou o rádio e esperou que Oshi-chan falasse. Desculpe. Logo, Oshi-chan quebrou o silêncio.
Fiquei envergonhado por um momento, pois não consegui pensar em uma resposta para isso rapidamente. O tom da voz de Osi-chan quando ele finalmente quebrou o silêncio era visivelmente diferente. Honestamente já vi coisas assim em filmes, mas é a primeira vez que tento na vida real. É mais difícil de fazer do que eu pensava. E é meio idiota. Ah, não estou dizendo que estava tentando ser um idiota. Parecia um pouco estúpido. Certo. Quando a voz de Osi-chan veio pelo rádio, Kim Woo-jin sorriu levemente. Eu quero conhecê-lo uma vez. Ele pensou que gostaria de conhecer Osi-chan pessoalmente e conversar. Enquanto Kim Woo-jin pensava nisso, a voz de Osi-chan continuou. Honestamente, eu conheço suas intenções. Você está tentando me mostrar que não está do lado da Guilda do Messias matando seu cão de caça favorito. Que a Guilda do Messias é sua inimiga. Suas suposições estavam corretas. Além disso, você queria verificar se eu estava do lado da Guilda do Messias ou não. Se eu estivesse do lado deles, teria sua cabeça perfurada por um tiro de rifle de precisão e não lhe daria o rádio. Esta foi outra resposta certa. Além disso, ao fazer isso você está provando que sabe que aqueles caras da Guilda do Messias não são realmente heróis tentando salvar o mundo. E claro, a última coisa que ele disse também estava correta. Então ainda não posso confiar totalmente em você. Aqueles caras que brincam de salvadores para comer o mundo seriam um aliado plausível como você só para ir atrás do meu pescoço. Quando Osi-chan disse isso, Kim Woo-jin não ficou surpreso, em vez disso ele assentiu. Não há nada de errado em ser cauteloso. Não sou tão cauteloso, mas contra um adversário assim, não tenho escolha a não ser ficar escondido. Pelo menos na minha opinião, a Guilda do Messias é o maior vilão da história da humanidade. Kim Woo-jin realmente esperava que Osi-chan dissesse algo assim. Ele sabe bem. De todas as pessoas no mundo, Osi-chan foi provavelmente a pessoa que mais viu a verdadeira face da Guilda do Messias. Por causa disso, Kim Woo-jin não estava realmente preocupado. Se ele conhecesse tão bem a verdadeira face da Guilda do Messias, então ele nunca se recusaria a ajudar. Mas do meu ponto de vista não posso simplesmente dizer para você afastar aqueles simpáticos soldados que vieram cumprimentá-lo. Afinal, eles estão trabalhando conosco. Os olhos do mundo, os olhos que buscam a verdade, a forma de lidar com nossos inimigos, como uma fera urbana. Foi então. Bestas são todas iguais. É apenas a pele que é diferente. Enfim, quando a gente usa o telefone público para conversar fica muito caro. Para conversas curtas é melhor usar o rádio. Vamos terminar isso para que eu possa comer alguma coisa. Já estou morrendo de fome há 3 horas. Você terminou? Do rádio, a voz de Lee Jin pôde ser ouvida. Ei, vocês estão falando de algo sério, hein? Ah, desculpe. Aquele bastardo acabou de me atacar. Vamos conversar sobre isso quando você voltar. Se você caçar os membros importantes da Guilda do Messias, você deverá receber uma recompensa que corresponda a isso. Serei sua nova auréola. D&D, o que você diz? Sendo recompensado por caçar o pessoal da Guilda do Messias. Do ponto de vista de Kim Woo-jin, não havia razão para ele recusar. Então, qual é a recompensa pela cabeça de Suzuki Eiji? Claro, Kim Woo-jin pretendia conseguir uma parte para Suzuki Eiji enquanto estava nisso. Ele é o melhor cão de caça da Guilda do Messias que poderia facilmente limpar uma masmorra de 2 andares, de qualquer forma. Já que é uma masmorra de 2 andares e como não foi reservada com antecedência, talvez eu possa te dar um pouco mais. O sério? Nossa, isso é realmente discriminação. Dê-me um pouco também. Ei, sério. Ei, Lee Jin-ah, sair. Saia, seu bastardo. Ao ouvir a comoção acontecendo do outro lado da linha, Kim Woo-jin não respondeu. Qualquer coisa é boa. Não havia razão para recusar o que quer que fosse dado a ele. O que quer que ele me dê provavelmente receberá mais do que isso. Ao mesmo tempo, ele teria que estar satisfeito com tudo que lhe fosse dado, porque será mais difícil de agora em diante. Matar Suzuki Eiji foi uma questão diferente de Yang Jiou e Kim Jeon. Aos olhos da Guilda do Messias, as mortes de Yang Jiou e Kim Jeon poderiam ser consideradas acidentes. Mas Suzuki Eiji era diferente. Ele era um cão de caça criado especialmente pelo Messias. Naturalmente a sua vigilância seria muito maior à medida que certos limites fossem ultrapassados. Sob tal vigilância, Kim Woo-jin precisaria se tornar muito mais forte para conseguir o que queria. Ainda não é suficiente para pegar Lee Se-junho. Honestamente, ele ainda estava muito longe de capturar seu verdadeiro alvo, Lee Se-junho. Se ele pudesse ficar satisfeito por mal ter conseguido caçar o cão de caça de Lee Se-junho, ele não teria começado sua vingança em primeiro lugar. Vamos fazer um acordo. Negócio? Posso receber a recompensa antecipadamente se decidir caçar alguém? Você quer que eu pague adiantado antes de obter algum resultado? Surpreso, Osi-chan hesitou por um momento antes de perguntar. Por que razão? Do ponto de vista de Osi-chan, a proposta de Kim Woo-jin foi bastante difícil de entender. Se você fosse bom, era melhor receber um bônus depois de terminar sua tarefa. Se você fosse realmente bom, poderia obter resultados ainda melhores. Além disso, aos olhos de Osi-chan, Kim Woo-jin era um monstro que não podia mais ser ameaçado nas masmorras de 2 andares. Ele pensou que Kim Woo-jin estava tentando sofrer uma derrota para ficar mais forte, mas mesmo que não fosse difícil de entender, ainda era um pouco estranho. A resposta de Kim Woo-jin foi simples. Há um homem que eu tenho que matar. Osi-chan hesitou um pouco antes de dizer. Eu não quero aceitar esta oferta, mas algo grande aconteceu desta vez também. Vou te dar um grande problema para Suzuki Eiji e acrescentarei um pouco mais. Osi-chan estava relutante em concordar com o pedido de Kim Woo-jin. Que grande coisa aconteceu? A Guilda do Messias enviou uma carta a Isaac Ivanov. Isso porque a carta da Guilda do Messias chegou. Capítulo 86. A carta da Guilda do Messias. Uma carta chegou da Guilda do Messias.
Parece uma carta comum, está é a carta da famosa Guilda do Messias? No entanto, o poder daquela carta não era nada comum. Certo, com esta simples carta os produtos e instalações de qualquer empresa que coopere com a Guilda Messias são gratuitos e você pode entrar em 155 países sem precisar de visto ou passaporte. Gaiola do panda vermelho do zoológico do Central Park. A carta da Guilda do Messias era mais poderosa do que um passaporte diplomático emitido por certas potências. Bem, é assim que aqueles que trabalham com a Guilda do Messias para salvar o mundo são tratados. Foi o conteúdo daquela carta que tornou isso possível. A carta da Guilda do Messias só foi enviada quando eles solicitaram ajuda para alguém de fora da guilda limpar uma masmorra. Em outras palavras, foi uma demonstração clara da Guilda do Messias se curvando e pedindo cooperação. Foi por isso que os titulares da carta tiveram um tratamento tão bom. Mas alguém não iria forjar um deles então? Mesmo que pareça simples, ele tem suas próprias maneiras de evitar falsificações ou alterações. Ele tem proteção contra cópia. Ei, não desperdice papel tentando copiá-lo. Claro, a Guilda do Messias não era estúpida, então era impossível usar suas cartas para fazer coisas ruins. Não se atreva a desperdiçar papel. De qualquer forma, a Guilda do Messias não permitiria que cartas falsas circulassem e fossem usadas para coisas ruins, não é? Aqueles que mais gostariam de reagir a cartas falsas seriam a própria Guilda do Messias. Li Jin acenou com a cabeça, balançando levemente a carta na mão. Bem, não parece tão difícil enganar a Guilda do Messias de qualquer maneira. Ao ouvir as palavras de Li Jin, Ossichan lançou-lhe um olhar estranho. Você acha que a Guilda do Messias é estúpida? Foi por causa de Kim Voldin que eles enviaram. Não é novidade que o destinatário da carta não era outro senão Kim Voldin ou, mais especificamente, Isaac Ivanov. Ele e eu somos uma equipe. Você não disse que faria greve de fome se eu não dissolvesse o time? Ah, isso foi uma piada. Como eu poderia lutar sozinho? Prefiro nadar na lava. Li Jin acenou com a mão e olhou novamente o conteúdo da carta. Então o que você vai fazer? Você vai aceitar o pedido de cooperação ou não? Em resposta à pergunta, Ossichan respondeu calmamente. A escolha é de Kim Voldin. Não tenho escolha a não ser relutantemente deixá-lo tomar a decisão sozinho. Você está assustado? Porque eu não confio nele totalmente, ele não confiará totalmente em mim. De qualquer forma, do ponto de vista de derrotar Suzuki Eiji, Kim Voldin não pode mais viver sob o mesmo céu que a Guilda do Messias. Segredos. Nesta situação, você acha que ele se atreve a entrar na Guilda do Messias. O que você faria se estivesse nessa posição? Eu não entraria a menos que pudesse receber uma grande recompensa por isso. Ossichan riu da resposta de Li Jin. O quê? Estou errado? Não, eu penso mesmo. Dizendo isso, Ossichan não pôde deixar de pensar. Eu me pergunto se Kim Voldin tem o mesmo pensamento. Ele enviou o bônus para Kim Voldin junto com a carta. Precisamos de ajuda para completar as seguintes masmorras e estamos solicitando que Isaac Ivanov nos ajude. Caça ao Firefox. Pisos, 2. Dificuldade, a mais. Número máximo de inscrições, 100. Requisitos, nível 50 e abaixo. Condições, casse o Firefox. Recompensa, recompensa de catálogo e conquista Firefox Hunter. No momento em que verificou o conteúdo da carta, Kim Voldin a colocou de volta na mesa à sua frente. Finalmente chegou. A masmorra do Firefox. Era um lugar que Kim Voldin conhecia muito bem. Seria estranho se ele não conhecesse a masmorra que fez a Guilda do Messias escrever cartas de cooperação um total de 4 vezes. Claro, o que realmente importava para Kim Voldin agora, acima de tudo, era que a Guilda do Messias havia enviado uma carta para ele desta vez. Não era algo que a Guilda do Messias enviaria para qualquer um. Foi um sinal de fé que só foi enviado para aqueles que a Guilda do Messias precisava e confiava para atacar a masmorra. Obrigado a Ossichan. A identidade de Isaac Ivanov fornecida por Ossichan era tão hermética que nem mesmo a Guilda do Messias conseguiu encontrar algo para suspeitar. Graças a ele posso me mover com mais liberdade. Isso pode ser visto pelo fato de que Kim Voldin poderia se mover tão rápido quanto quisesse. Kim Voldin ficou sombrio. O problema é o Firefox. A coisa mais importante necessária para agir de acordo com o seu coração, mais do que qualquer outra coisa, era um palco. Não será fácil. Não importa como você olhasse, o Firefox Dungeon era um lugar perigoso para se visitar. Como mencionado anteriormente, a Guilda do Messias enviou cartas para caçar a raposa 4 vezes. É completamente diferente do Horned Fox Dungeon. No caso do Horned Fox Dungeon, a Guilda do Messias só trabalhou duro para monopolizar os chifres da raposa. Se eles tivessem escrito cartas para o Horned Fox Dungeon, não teria havido tantas vítimas. Esse foi o poder da carta da Guilda do Messias. O fato de a Guilda do Messias estar disposta a deixar de lado seu orgulho e pedir ajuda para limpar esta masmorra provou a dificuldade da masmorra. Porque nenhuma raposa de 9 caudas como Yu era fraca. Até Kim Voldin sabia o quão aterrorizantes eram os Firefox. Então ele ponderou repetidamente. Se eu não consigo lidar com isso, não tenho escolha a não ser recusar. Kim Voldin estava disposto a desistir da oportunidade sem hesitação porque não tinha certeza. Não achei que precisaria me preocupar com o Firefox. Não, na verdade, quando viu o conteúdo da carta, Kim Voldin pensou em abrir mão do direito de caçar a raposa. Agora ele achava engraçado ter tido tais pensamentos. Poder do faraó. Requisitos. Emissário do submundo. Nível 1 ou superior. Efeito. Qualquer cadáver pode ser sacrificado. Você realmente me deixa preocupado. Porém o bônus enviado por Ossichan fez Kim Voldin agonizar. Com o poder do faraó, até os corpos daqueles que eu não matei podem ser sacrificados. O poder do faraó. O efeito era simples, a habilidade lhe permitia usar corpos para invocar esqueletos, usar armas de sangue ou fazer explosões de cadáveres sem ter que matá-los ele mesmo. A utilidade de tal habilidade não era algo que pudesse ser facilmente calculada. Mas ainda não seria fácil. No entanto, Kim Voldin não tinha total confiança em caçar o Firefox, mesmo com essa habilidade.
Pelo menos, só isso não foi suficiente para ele caçar o Firefox. Eu não posso fazer isso sozinho. Eventualmente, Kim Woo-jin pegou o celular que recebeu de Oh-se-chan em vez de pensar mais sobre isso. Então ele fez uma ligação. Então você decidiu? Eu só quero fazer uma pergunta. Quando Oh-se-chan ouviu o que Kim Woo-jin disse, ele esperou pela pergunta. Até que ponto Lee Jin pode morrer? O que isso significa? Quantos membros podem ser cortados antes de se tornar perigoso ou quantos graus de queimadura seu corpo pode suportar antes de se tornar perigoso? Ah, espere um minuto. Ele está bem ao meu lado, vou perguntar a ele. Ei, Jin-ah, você consegue resistir a algumas queimaduras? Ei, onde você está indo? Houve comoção do outro lado da linha por um tempo antes de Oh-se-chan responder. Basta matá-lo na masmorra. Esse foi o fim das preocupações de Kim Woo-jin. Ele deu sua resposta a Oh-se-chan imediatamente. Diga à guilda do Messias que aceito a oferta. Capítulo 87. O governo japonês aprova o ataque da Guilda do Messias ao calabouço de Hokkaido. O Hokkaido Firefox Dungeon foi transferido para a Guilda do Messias. A classificação é classificação a mais. A Guilda do Messias almejando outro item lendário. O Firefox Dungeon era um dungeon de classificação a mais que apareceu em Hokkaido, Japão. No momento em que o governo japonês transferiu os direitos da masmorra para a Guilda do Messias, a notícia se espalhou muito rapidamente pelo mundo. Foi um evento incrível. Em uma época em que o valor de uma masmorra a mais não podia sequer ser verdadeiramente estimado, o Japão entregar a masmorra de seu país para a Guilda do Messias da Coreia não foi considerado diferente de dar a um inimigo uma das armas mais poderosas do seu país. Mas, curiosamente, o mundo não ficou surpreso com isso. Ótimo trabalho, Messias. Eu acredito apenas no Messias. Claro que deve ser dado ao Messias. Eles presumiram que o governo japonês havia permitido que a Guilda do Messias atacasse a masmorra, e mesmo a opinião pública no Japão não se opôs às suas ações. O que isso significava era simples. Agora que o fato de que essas coisas foram dadas à Guilda do Messias era um dado adquirido, isso significava que a influência e a presença da Guilda do Messias, bem como as expectativas que o mundo tinha em relação a eles, eram incrivelmente grandes. Além disso, a Guilda do Messias não poupou o uso de sua influência. A carta da Guilda do Messias aparece. A Guilda do Messias pede ajuda para salvar o mundo. Imediatamente após enviarem suas cartas de cooperação, a Guilda do Messias começou a promovê-lo em massa. Meios de comunicação globais como CNN, Fox e New York Times, até mesmo Google, torceram pelos heróis que receberam as cartas da Guilda do Messias. Os aplausos foram tão poderosos que os destinatários das cartas não tiveram escolha senão responder a este convite. A Guilda do Messias efetivamente acorrentou aqueles que eles convidaram através do uso estratégico da mídia. O primeiro caçador de cobras agulhas, Isaac Ivanov, também recebe uma carta da Guilda do Messias. O homem que uma vez salvou a Guilda do Messias virá salvá-los novamente? Entre os nomes anunciados estava o pseudônimo de Kim Woo-jin. Os nomes foram anunciados para todas as pessoas do mundo verem. Porra, realmente. Por outro lado, o pseudônimo de Lee Jin não estava em lugar nenhum, mesmo que alguém tentasse encontrá-lo. Isso é besteira. Sem mim, ele nunca teria pegado a raposa chifre. Eu consegui. Fiquei com um buraco no estômago. Como Lee Jin estava naturalmente reclamando em voz alta com ele, Oh-se-chan, em vez de responder, jogou algo nele. Você é barulhento, experimente isso. Era uma máscara. Por que tão de repente? Eu sinto que se eu falar com você enquanto olho para o seu rosto nu, vou vomitar o almoço que comi há não muito tempo. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Lee Jin tornou-se estranha, como se ele tivesse ouvido algo muito estranho. O que há de errado com meu rosto? É tão viril e maravilhoso. Oh-se-chan também fez uma expressão estranha. Você está falando sério? Eu nunca fui chamado de feio antes, não é? Eu já. Qual louco diria que você é feio na cara? Quando te conheci, pensei que você deveria ser psiquiatra para problemas de raiva. Qualquer problema de raiva seria controlado apenas olhando para seu rosto. Tente a máscara de qualquer maneira. Fizemos algumas melhorias desta vez. Quando ouviu a palavra melhoria, Lee Jin imediatamente colocou a máscara. Imediatamente após colocar a máscara, ela pareceu ficar firmemente aderida à pele. É uma sensação completamente diferente? Aplicamos uma nova tecnologia. Agora até suas expressões seriam as mesmas. A textura também é mais natural até certo ponto e a durabilidade foi aumentada. Agora também tem melhor resistência ao calor. Foi feito especialmente para você. A unidade e o custo de produção é. Então, como você se sente? Maravilhoso. Ao ouvir as palavras de Lee Jin, Oh-se-chan tirou outra coisa de sua bolsa. O que ele tirou foi enrolado como um curativo e parecia muito parecido com o material da máscara. O que é isso? É uma pele artificial terapêutica. É feita com sangue de troll, pele de doppelganger e alguns outros materiais que auxiliam na recuperação. É bom colocá-la na pele depois de se queimar. Ao ouvir a palavra queimar, o rosto de Lee Jin enrijeceu, sua expressão muito clara através da máscara. Droga, você é tão complicado quanto um Firefox de verdade. Porque ele já sabia porque Oh-se-chan estava tão bem preparado para calor e queimaduras. Com isso, Oh-se-chan fez uma expressão brincalhona. Não será fácil. Sim, bem, seria engraçado se fosse fácil dar as mãos a uma bola de fogo e dançar. É porque não acho que isso terminará apenas no nível da dança. Você já experimentou isso antes com a cobra agulha. Uma masmorra a mais é tão simples. Será o mesmo para o Firefox. Se houvesse apenas o risco de queimaduras leves, não seria uma masmorra a mais. Quando ouviu as palavras de Oh-se-chan, Lee Jin só conseguiu suspirar desamparado. Apenas me dê os detalhes. Lee Jin sabia que o ataque à masmorra não seria fácil. O bom é que meu parceiro é Kim Woo-jin. Se seu parceiro não fosse Kim Woo-jin, então Lee Jin não teria entrado na masmorra, mesmo que o espancassem até a morte. O poder de Kim Woo-jin ficou mais forte. Com isso, Lee Jin assentiu. O poder do faraó, certo? Isso seria ótimo.
Agora ele pode usar os corpos que outros matam também. Conhecendo o poder do faraó e o poder de Kim Voljin, Li Jin já sabia a utilidade de tal habilidade. Foi o mesmo com Ossichan, e é por isso que ele deu a habilidade a ele. Isso é verdade, mas o livro dos mortos é o verdadeiro código de trapaça. No entanto, Ossichan olhou mais para o livro dos mortos do que para o poder do faraó. Isso também é assustador. Não, é ainda pior do que você pensa. Sim, não estou certo? Com o livro dos mortos ele não poderia facilmente invocar os esqueletos mais fortes que pudesse fazer? Certo. Não precisa de sacrifícios, ele poderia invocar esqueletos imediatamente dessa forma. Ossichan riu da resposta de Li Jin. Foi porque Li Jin não entendeu o que era realmente assustador nessa habilidade. Você não precisa do livro dos mortos para fazer isso. A parte realmente assustadora é que Kim Voljin pode convocar os soldados esqueletos mais fortes. Sim, Li Jin ainda não entendeu, então Ossichan explicou a ele. A realidade é que dependendo da masmorra, ele pode equipar seus esqueletos quantas vezes quiser em tempo real, como um traje de Iron Man. Kim Voljin se tornou um monstro terrível. A única diferença é que Tony Stark neste mundo sou eu. Era o quão incrível ele era. Não sei se era isso que ele pretendia, mas encontrei o melhor apoiante. Uau! Como Ossichan explicou a Li Jin com um sorriso, um celular no canto começou a tocar alto enquanto vibrava. Veja, ele não pode fazer nada sem mim. Ah, certo. Senhor Kim Voljin. O que você precisa? No entanto, seu sorriso não durou muito. Dinheiro. Ossichan respirou fundo ao ouvir a quantia solicitada como empréstimo. Espere, estou em uma reunião importante com uma pessoa muito importante agora. Quão importante é isso? O destino do mundo está em jogo. Sim, é assim que é importante. Ele é um grande homem. Eu vou ligar de volta mais tarde. Mas não espere. É uma reunião sobre o destino do mundo, então nem sempre termina em um dia. Ossichan, que desligou o telefone, não pôde deixar de resmungar. Li Jin riu da cara dele. Você é realmente um grande apoiador. Kim Voljin ganhou cerca de 10 bilhões com o ataque às masmorras, mas ainda quer pedir mais emprestado. Onde? Para a pergunta, Ossichan deu uma resposta como se fosse natural. Ele deve querer equipar um esqueleto. Capítulo 88. Para Kim Voljin, o tempo sempre foi mais precioso que o dinheiro. Depois de voltar ao passado, o tempo que ele tinha era mais apertado e ainda mais precioso. No entanto, Kim Voljin não poupou um tempo precioso em sua preparação para a caçada. Isso porque ele sempre acreditou que o tempo gasto na preparação poderia ser subtraído do tempo gasto durante a caçada real. Foi a mesma coisa agora. No Okurayama Ski Jump Stadium, na província de Sapporo, os jogadores de Hokkaido estão se reunindo para o Firefox Hunt, um por um. Não demorará muito para que os heróis que salvarão o mundo se reúnam aqui na província de Sapporo. Kim Voljin passou seu tempo se preparando para a masmorra, embora ela estivesse chegando. Ele não poupou tempo. Como um artesão italiano, ele cobriu um soldado esqueleto com couro feito de pele de raposa com chifres. Sua habilidade em criar equipamentos personalizados para seus esqueletos teria surpreendido o mundo. Mal estou pronto. Logo seus preparativos estavam completos. Amanhã é o dia em que o Firefox Dungeon Hunt começa. Um dia antes do início da caçada. A masmorra era iminente, mas Kim Voljin ficou satisfeito. Estou pronto agora. O Firefox, a confiança de que ele poderia caçar esse monstro, encheu seu coração. O Okurayama Ski Jump Stadium estava localizado na província de Sapporo, Hokkaido. Em meados de agosto, este lugar, que deveria estar quieto e deserto nesta época, estava lotado de gente e mídia de todo o mundo, como se fosse sediar as Olimpíadas. Estava até cheio de equipamentos de revezamento de empresas de radiodifusão. Uau! Oh meu Deus! As pessoas lá estavam explodindo de entusiasmo. Lilin, é Lilin, o gravador que está quebrando todos os recordes em Taiwan. Olha, é a estrela japonesa Sasaki. No dia do ataque à masmorra, a multidão não pôde deixar de expressar sua admiração pelos jogadores famosos que apareciam um após o outro. Os jogadores que participariam do Firefox Hunt estavam em um nível completamente diferente. Todos os heróis da próxima geração estão aqui. Foi verificado que eles receberam as cartas da Guilda do Messias. Mas aqueles que realmente fizeram a multidão torcer por eles não foram apenas os craques, mas os jogadores que vieram aqui para ajudar a salvar o mundo. Claro, os maiores aplausos foram para eles. É a Guilda do Messias. A Guilda do Messias está aqui. A multidão ficou ainda mais entusiasmada quando a Guilda do Messias, considerada a salvadora do mundo, finalmente apareceu. Deus, por favor, dê-lhes força. Algumas pessoas até se ajoelharam, cruzaram as mãos e oraram pelos jogadores da Guilda do Messias. Os salvadores. Os jogadores que já haviam chegado começaram a cumprimentá-los educadamente. Prazer em conhecê-lo. Sou Lilin. Foi uma honra receber a carta. Sou Sasaki da Guilda Musa. Todos pararam o que estavam fazendo e começaram a expressar seu agradecimento à Guilda do Messias. Ao mesmo tempo, a inveja era óbvia em seus olhos enquanto olhavam para os membros da Guilda do Messias. A Guilda do Messias também era um ídolo para os jogadores ali reunidos. Eles receberam uma carta deste ídolo e vieram para cá com confiança. Então seria estranho se eles não estivessem entusiasmados. Muito obrigado por ter vindo. A Guilda do Messias também aceitou de bom grado suas saudações. Eles estavam dispostos a abrir seus corações para qualquer pessoa que viesse depois de receber suas cartas. O mestre da Guilda Lice Junho me pediu diretamente para agradecer a todos vocês pessoalmente. Não. Comparado aos seus sacrifícios, somos apenas. Até mesmo seres semelhantes a Deus estavam dispostos a reconhecê-los, eles estavam transbordando de alegria. Foi naquele momento.
A aura elevada dos membros da Guilda do Messias desapareceu e outra presença pareceu tomar seu lugar. Então alguém gritou: Isaac! A partir desse grito, todos começaram a entrar em erupção. É Isaac Ivanov, o primeiro caçador de agulhas. O necromante Isaac. Esse interesse não era exclusivo da multidão. Até os jogadores estavam prestando atenção em Isaac Ivanov. Naquele momento era como se o mundo inteiro estivesse focado exclusivamente em Kim Voldin. Essa atenção concentrada foi suficiente para matar algumas pessoas. Porém Kim Voldin não teve muita reação aos olhos. Seria estranho que Kim Voldin, que costumava ser exposto diariamente a tais expectativas e admiração, fosse afetado. Era a mesma coisa naquela época. Pelo contrário, era um sentimento muito desastroso que enchia o coração de Kim Voldin naquele momento. Todos esses sacrifícios são apenas pelas suas ambições. As expectativas de todas as pessoas aqui reunidas, algumas que estavam desesperadas o suficiente para orar, e o fato de todos esses jogadores terem vindo com grande determinação, mesmo arriscando suas próprias vidas, eram apenas para satisfazer as ambições da Guilda do Messias. Foi horrível. Diante de tanta miséria, Kim Voldin só conseguiu cerrar os dentes com força. Claro, isso não significava que Kim Voldin tivesse qualquer simpatia pelas pessoas que estavam reunidas aqui e pelos outros enganados pela Guilda do Messias. Ele simplesmente pretendia fazer o seu melhor, nunca teve qualquer intenção de abraçar a esperança, fé ou determinação deles. Lice Junho, vou remover sua máscara em breve. A única razão pela qual Kim Voldin estava disposto a fazer sacrifícios para salvar o mundo e aqueles que vieram aqui era simplesmente para remover a máscara de Lice Junho e matá-lo. Nada mais. Vamos para o portão. Então, sem qualquer hesitação, Kim Voldin dirigiu-se ao portão da masmorra. Esta ação deixou muitos confusos e questionadores por algum tempo. Ah, já está na hora. A hora chegou. Agora era a hora de partir. Sim, não é como se os monstros esperassem por nós na vida real de qualquer maneira. É o espírito da Guilda do Messias limpar as masmorras o mais rápido possível. Ele não precisa de palavras, que incrível. Todos aqueles que tentaram cumprimentar Kim Voldin foram recebidos com sua determinação em vez de qualquer outra coisa. Essa determinação também os afetou. O Firefox Dungeon havia começado oficialmente. Capítulo 89. Quando jogadores de guildas diferentes entram juntos nas masmorras, suas reações são sempre as mesmas. Depois de receberem a notificação sobre as condições para limpar o primeiro andar, eles se reuniriam com os membros da guilda e começariam a discutir, embora não houvesse nada de especial para discutir. Desconfie dessa pessoa, tenha cuidado com essa pessoa, livre-se dessa pessoa, ignore essa pessoa, não ajude essa pessoa. Para passar pelo primeiro andar você deve cortar uma árvore que foi atingida por um raio. Todos os 100 membros que entraram no Firefox Dungeon se reuniram no momento em que receberam a notificação. Uma árvore que foi atingida por um raio? É uma missão de busca. Isso não é tão ruim. Seremos capazes de ajustar nossa condição o suficiente antes de passarmos para o próximo andar. No entanto, a reação da Guilda do Messias e dos jogadores que eles convidaram foi diferente dos casos habituais. Em primeiro lugar, a discussão foi diferente. Alguém tem alguma opinião? Alguém precisa de um intérprete? Se você não conhece os sinais públicos, aprenda-os agora. Em vez de sussurrar em seus próprios grupos, todos falavam alto, como se estivessem competindo para ver quem falava mais e falava mais alto. Coreano, inglês, chinês e japonês estavam misturados como se ninguém se importasse. De uma forma ou de outra, eles expressaram seus pensamentos. Se você tiver um problema, não se esqueça de pedir ajuda. Se precisar de alguma coisa, por favor pergunte. Este era o poder da Guilda do Messias. Eles tornaram sem sentido os muros de raça, nacionalidade, status e idioma de todos aqueles que reuniram. Dessa forma, todos fizeram tudo o que puderam para limpar a masmorra. Já faz muito tempo. Esta foi a aparição da Guilda do Messias pela qual Kim Voldin estava disposto a dar a vida. Aqueles que tentavam apaixonadamente salvar o mundo, mesmo que isso significasse sacrificar suas vidas. Era assim que a maioria das pessoas aqui era. A maioria deles aqui nunca tinha se visto ou se conhecido antes, mas ainda estariam dispostos a dar suas vidas para que os outros pudessem viver. É uma sensação completamente diferente. Portanto, o humor de Kim Voldin piorou progressivamente. Ele se sentiu infeliz pelo fato de que sua sublime determinação era apenas ajudar a progredir nas ambições de um bastardo traidor. Claro, Kim Voldin não revelaria suas emoções miseráveis. O que ele tinha que fazer aqui era não revelar suas emoções ruins nem chafurdar na nostalgia do passado. Kua, existem orcs. De repente, como se estivessem esperando a chegada dos convidados, orcs começaram a aparecer ao seu redor. Naquele momento, Kim Voldin olhou para Li Jinha, que assentiu. A caçada havia começado. A Guilda do Messias era uma guilda muito mais fechada do que a maioria das pessoas pensava. Houve necessidade de mais explicações quando os membros foram instruídos a não confiar em ninguém, exceto nos membros da guilda, no momento em que ingressassem? Quando a Guilda do Messias enviou cartas, isso simplesmente significava que eles estavam solicitando ajuda. Os requisitos para receber essas cartas eram que as habilidades do receptor deveriam ser algo que ainda não pudesse ser encontrado em sua guilda. Foi por isso que as cartas da Guilda do Messias foram tão gloriosas. Vamos mostrar à Guilda do Messias nosso poder hoje. Não perderemos para ninguém. Mesmo que morremos primeiro. Para a Guilda do Messias. Esta também foi a razão pela qual aqueles que receberam cartas da Guilda do Messias ficaram bastante entusiasmados para mostrar seus poderes. Então, naturalmente, a primeira batalha envolveu os 40 jogadores que receberam convites da Guilda do Messias em vez dos membros da Guilda do Messias. É um bando de orcs. O número é cerca de 200. Milhares de orcs encheram o primeiro andar da masmorra. Os jogadores que receberam as cartas da Guilda do Messias estavam preparados para enfrentar esses monstros temíveis. Não fique para trás. Mostre-nos suas habilidades.
todos saíram competitivamente para caçar os monstros. A batalha que se seguiu foi espetacular. Sem saber o que significava recuar, os jogadores que não tinham intenção de recuar mostraram muito mais determinação e poder do que o habitual. Eles retiraram seus 120% enquanto lutavam contra os orcs. A competição entre eles era bastante equilibrada. Chocalho. Até que Involdin convocar 9 esqueletos. Invocar esqueleto. Uma situação muito diferente ocorreu quando o número de esqueletos passou a ser 10 enquanto outros lutavam. Involdin e seus esqueletos começaram a massacrar os monstros para valer. Oh meu Deus! Como isso faz sentido? Era difícil acreditar, mesmo quando eles podiam ver. Em uma situação tão surpreendente, Involdin continuou avançando enquanto pensava. Atualmente, o número de soldados esqueletos que posso convocar é 30. Com o Plus Ring, o número de esqueletos que ele poderia invocar aumentou para 30. 10 era apenas o ponto de partida. Se você considerar em termos de carros, seria como um carro que pudesse percorrer 300 km por hora movendo-se a apenas 100 km por hora. E Involdin ainda tinha o presente dado a ele pela Guilda do Messias. Convocar Golem. Você convocou um Golem. Este Golem foi o presente. É claro que por si só, o Golem não tinha muito poder de combate. Não importa quão alto fosse seu valor, não poderia ser usado muito mais do que um escudo ambulante. No entanto, a aparência do Golem teve um impacto maior até mesmo do que os 10 esqueletos. Ok. No momento em que o Golem apareceu, Li Jin-A, que atuava como tanque, imediatamente começou a se concentrar no ataque. Spaziba. Li Jin-A, que se transformou em uma lança de um escudo, o poder era avassalador. Ele se jogou em um grande grupo de orcs sem hesitação e começou a esmagar suas cabeças com os punhos. Estrondo. Aqueles que ficaram surpresos com seus ataques foram tratados pelos soldados esqueletos. Quando o número de esqueletos passou para 20 não era mais uma competição. Eles estão em um mundo completamente diferente. Então esse é o primeiro caçador de cobras agulhas. Em vez de competir, eles estavam cheios de esperança. Com um monstro como este poderemos derrotar o Firefox. Definitivamente podemos limpá-lo. Involdin e Li Jin-A, com os dois aqui, não havia dúvida de que poderiam limpar a masmorra com sacrifícios mínimos. Esse pensamento passou pela cabeça de todos. Ainda não é suficiente. Foi apenas Involdin quem não se atreveu a acreditar que poderia caçar o Firefox no nível em que estava atualmente. Preciso coletar pelo menos 3.000 corpos no primeiro andar. Portanto, Involdin não parou de avançar. Capítulo 90. No terceiro dia após entrarem na masmorra, a equipe de caça ao Firefox encontrou o símbolo que marcava o fim de sua longa batalha com os orcs. É uma árvore que foi atingida por um raio. Eles encontraram uma árvore que havia sido atingida por um raio na floresta. Todo mundo ficou animado com isso. Encontramos muito mais rápido do que eu esperava. Esse ritmo é o melhor. A situação era boa o suficiente para fazer seus olhos brilharem. A sensação estava prestes a desaparecer. Depois de lutar nos primeiros 2 dias, seus sentidos de combate foram suficientemente elevados. Minimizamos o consumo de alimentos e se cortarmos a árvore depois de uma pausa, também minimizaremos o cansaço. Depois de descansar aqui, eles poderiam ir para o segundo andar em seu estado ideal. Não houve nenhuma vítima. Além disso, não houve uma única vítima após as batalhas ferozes. Não, na verdade, não havia ninguém ferido. Tal situação era incrivelmente difícil de acreditar. Esta foi a primeira vez na história, desde que o mundo foi transformado em um jogo, que o primeiro andar de nada menos que uma masmorra de 2 andares de classificação a mais foi concluído sem nenhum ferimento. Claro que foi por causa da presença de alguém que fez com que o fogo dentro dos jogadores que vieram caçar o Firefox ficasse mais quente do que nunca. Graças a Isaac. Isaac nunca haverá fracasso enquanto ele estiver aqui. Isaac Ivanov convenceu completamente todos os jogadores que entraram na masmorra. A propósito, onde está Isaac? Ele foi limpar os corpos. Cadáveres. Ele disse que precisava pegar o máximo que pudesse antes de ir para o próximo andar. Ele é realmente um necromante. Naturalmente, quando Isaac Ivanov fazia alguma coisa, ninguém duvidava ou temia dele por isso. Eles simplesmente esperaram que ele voltasse. E ansiavam pelo dia em que poderiam decorar junto com ele uma página da história. É claro que nem todo mundo estava ansioso pela batalha contra o Firefox. Droga, eu posso realmente morrer. Enquanto seguia aqui em Voldin, o rosto de Li Jin parecia o de um prisioneiro no corredor da morte a caminho da forca. Vai doer muito se eu pegar fogo? Droga, se eu soubesse que seria assim, acabaria de me tornar uma estrela de cinema. Nem sei se poderia ter gostado de filmes ricos. Ah, minha vida. Acabei conhecendo aquele careca barato. Ele expressou continuamente suas reclamações e insatisfação a Kim Voldin em russo. De repente, Kim Voldin parou de andar, fazendo com que Li Jin calasse a boca. O silêncio encheu o ambiente. Então Kim Voldin abriu a boca. Acho que isso é suficiente. Ele falou em coreano. Isso significava que não havia ninguém por perto. Ah, posso falar direito agora. Li Jin também seguiu Kim Voldin e falou coreano em vez de russo. Achei que fosse morrer falando todo aquele russo. Foi uma história ridícula quando você considera o quanto ele falou sem motivo. Claro, Kim Voldin o ignorou. Em vez disso, Kim Voldin continuou falando com uma expressão fria. Há algumas coisas que precisamos fazer antes de caçar o Firefox. O que é? Tem que ser feito tudo de uma vez. Não há segunda chance. Se você for derrotado, o jogo estará praticamente encerrado. Em resposta a esse aviso misterioso, Li Jin sorriu e bateu no peito com o braço, com expressão firme. Você não pode fazer isso sem mim. Enquanto Li Jin falava com confiança, Kim Voldin tirou uma luva que estava usando e jogou em sua direção um anel que tinha no dedo. A expressão de Li Jin mudou quando ele pegou o anel reflexivamente. Sem chance. Ele olhou para Kim Voldin com uma expressão estranha. Proposta? Isso fez com que Kim Voldin franzisse a testa. Ah, desculpe. Não há como sua orientação sexual mudar dessa forma. Não é ruim mesmo se você mudar. Mas eu
Sem perceber a expressão de Kim Woo-jin, Li Jinha continuou divagando com uma expressão envergonhada no rosto. Eventualmente, Kim Woo-jin não aguentou. É o anel de Lancelot. Kim Woo-jin falou com um tom firme, como se não pudesse mais ouvir mais bobagens. Isso nega qualquer efeito negativo de status. Com isso, Li Jinha não pôde deixar de mostrar uma expressão de surpresa ao verificar o item para confirmar por si mesmo. Mas não funciona para queimaduras. Serve apenas para venenos, hipnose e encantamento. No entanto, seu sorriso desapareceu quando ouviu a explicação subsequente de Kim Woo-jin. Então não é inútil? Seria útil se o fogo do Firefox tivesse o efeito de encantar, confundir ou hipnotizar. Li Jinha acenou com a cabeça quando Kim Woo-jin acrescentou isso. Se o fogo da raposa realmente tivesse propriedades adicionais como essas, o anel de Lancelot não seria mais uma opção, seria uma necessidade. E o lugar onde algo assim poderia acontecer era exatamente uma masmorra de classificação a mais. Lembro que a serpente agulha também era bastante desagradável. Li Jinha sabia disso bem. Isso pode prevenir o efeito cegante da cauda das 9 caudas. Woo-jin não explicou que sabia que o Firefox tinha uma das 9 caudas da raposa de 9 caudas e que no momento em que alguém fosse tocado pelas chamas, ficaria cego por um momento. Li Jinha acenou com a cabeça e colocou o anel no dedo. Kim Woo-jin olhou para ele e disse: 5 segundos. Você só precisa durar 5 segundos. Não sei se consigo aguentar 5 segundos, mas se conseguir aguentar 6 segundos, o que você vai me dar? Kim Woo-jin respondeu sem qualquer hesitação. Vou comprar tanta comida quanto você quiser. Você acabou de cometer um grande erro. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.